Olá, bom dia! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ultrassom, mas hoje vamos falar sobre ultracavitação. Bom, o que seria essa ultracavitação? Primeira coisa que a gente tem que observar é a relação com o nome, tá? Ultracavitação. Então, quando eu falo esse nome, eu quero dizer que eu vou fazer uma cavitação maior, com mais potência do que o ultrassom convencional, tá? Então, vamos ver. A terapia com ultracavitação conta com os mesmos princípios do ultrassom terapêutico convencional. O que significa dizer isso? Significa que as ondas sonoras são emitidas de forma diferenciada, mas são as mesmas ondas sonoras. E para a gente constatar isso, ela pode ser transferida através da cerâmica piezoelétrica do nosso ultrassom convencional ou por lentes, de maneira que produzam altíssimo nível de intensidade ultrassônica. Então, muitas vezes, a gente se depara com o marketing, né, da indústria de equipamentos que fala de ultrassom cavitacional e por aí vai. Mas lembre-se que a ultracavitação, ela tem os mesmos princípios, ela vai emitir as mesmas ondas sonoras, só que no meu ultrassom convencional, que a gente já estudou, a gente tem uma dispersão, e no nosso ultracavitação, a gente tem mais foco. Só que hoje em dia no mercado, eles consideram ultracavitação qualquer equipamento que tenha um potencial maior. Tá? Então, vamos ver como é que esse jogo de marketing ou de estratégia de mercado. Bom, aqui eu queria só relembrar para vocês o nosso ultrassomzinho convencional, que emite ondas sonoras, as mesmas da mecânica, né? Numa frequência de 3 MHz, tá? Aqui o nosso ultrassomzinho convencional. Existem várias marcas no mercado. Eu particularmente gosto muito do ultrassom terapêutico convencional, porque ele tem um tamanho pequeno, dá para a gente trabalhar com áreas bem pequenas, dá para a gente trabalhar com pós-cirúrgico, é bem legal. Já o outro, ultracavitação, que a gente vai ver mais na frente, tem um tamanho maior, é bom para pessoas volumosas, tá? No caso do nosso ultrassomzinho convencional, de 3 MHz, quer dizer, ele tem uma frequência de 3 milhões de pulsos por segundo, quer dizer, a frequência altíssima, né? Ele apresenta muita dispersão na transferência da energia. Significa dizer, como eu já expliquei da outra vez, que a quantidade de energia aqui no início, ela é maior do que a quantidade de energia que chega aqui aos nossos adipócitos, tá? Então, isso aqui, gente, é uma dispersão. Ele vem aqui de uma forma, a onda sonora, vocês veem, e ela vai se dispersando, vai aumentando o campo por onde ela vai passar. Só que isso faz com que ele perca energia, tá? Então, atenuação significa dizer atenuar, diminuir a quantidade de energia que vai passando de um tecido para o outro. Então, quando a gente aplica um ultrassom com a frequência dessa muito alta, a gente tem um bom resultado a nível de derme, aqui bem no início, porque essa frequência alta, ela representa muita dificuldade, muita impedância à passagem das ondas sonoras. Então, o nosso ultrassom convencional, ele tem esse pequeno diferencial, tá? Ele vai ser atenuado. Porém, eu posso fazer o cálculo disso, eu posso observar qual é a área que eu estou trabalhando, eu posso ver como é o tecido que eu estou trabalhando, eu posso colocar um tempo suficiente, eu faço por quadrantes, coloco a intensidade ideal. Então, é possível trabalhar muito bem com ultrassom convencional. Bom, na onda sonora da ultracavitação, a gente tem vários tipos de frequência, tá? A gente tem desde de 27 kHz, que é uma frequência baixa, até o 3 MHz, que é uma frequência muito alta. Então, quando a gente compra um equipamento no mercado, uma das primeiras coisas que a gente tem que observar no equipamento é qual é a frequência. Qual é a frequência das ondas sonoras que vão ser emitidas, porque aí eu vou poder saber se vai ter mais resistência para passar ou se não, tá?
Então, quando eu falo em ultracavitação também, eu tenho que pensar que essa emissão ela vai ter um padrão convergente. Significa o quê? Que na hora que for emitida, elas vão convergir para um ponto só. Ela vai ter uma forma pontual. Então, isso é que é a ultracavitação realmente, propriamente dita, tá? Na ultracavitação de alta frequência, a emissão, ela não obedece o padrão focalizado. Ela é como um ultrassom convencional. Então, no mercado, vocês vão encontrar tanto a ultracavitação com padrão convergente, como a gente vai encontrar uma ultracavitação com padrão não focalizado, igual ao ultrassom convencional comum. A diferença vai estar onde? Na quantidade de energia, alta intensidade e na baixa frequência. O que significa? Eu tenho um potencial maior, às vezes, porque também nem todos vão ter, precisa a gente olhar, mas eu vou ter a frequência mais baixa. O que significa dizer isso? Que o meu ultrassom ele vai ter um alcance maior até o tecido adiposo, mais do que o ultrassom convencional, tá certo? Então, vejam, gente, o diferencial. Aqui é o ultrassom que tem dispersão, que é chamada de divergente, tá? E aqui eu tenho ultrassom focalizado. E aqui seria a ultracavitação propriamente dita. Quando foi lançado no mercado, a ultracavitação mesmo era esse que era focalizado. A gente não conhecia outro tipo de ultracavitação. Porém, foram lançadas depois ultracavitação divergente, que é essa com dispersão. E aí, hoje em dia, vocês vão encontrar no mercado a focalizada e a divergente, certo? O que a gente vai observar nelas duas? Qual a intensidade que você vai colocar, se ela tem realmente um potencial mais alto ou não, se ela é focalizada, a forma de aplicação vai ser diferente. Então, sempre que for comprar, observem esses parâmetros do equipamento de vocês, tá? Se vocês têm, por exemplo, clientes que fazem estética corporal, se você tem mais cliente na clínica de vocês que fazem estética corporal, o ultrassom focalizado, ele é muito bom para aqueles tecidos com maior quantidade de gordura. Então, a gente tem uma ação bem focalizada, eu poderei ter um resultado excelente. Mas não que o divergente também não possa fazer esse trabalho, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que o mercado lança para nós esse tipo de equipamento. Aqui vocês verão vários nomes. Ultrassom focalizado de alta intensidade, tem uns equipamentos que vocês vão encontrar que tem HIFU, certo? Então, significa que é um ultrassom de alta intensidade, certo? Só que ele é focalizado, tá bom? Então, nesse caso, eu já vou ter um padrão convergente. Existe outro nome, só ultracavitação focalizada, sem problema nenhum. Existe o nome lipocavitação, significa que é um equipamento que tem bastante intensidade, que ele vai servir para fazer cavitação para o tecido adiposo. Tem alguns que falam que é semelhante à lipoaspiração. Tem que se ver isso. Se for uma cavitação instável que ele provocar, pode até ser que eu tenha uma redução dos adipócitos, mas isso não vai ser comparável a uma lipoaspiração. Depende muito da quantidade de tecido adiposo e de gordura que vai ser aspirado. Então, às vezes, existe essa coisa do marketing muito séria e a gente tem que estar atento a tudo, tá? O ultrassom, eu posso encontrar ultrassom de baixa frequência e baixa intensidade. Ele também pode ser considerado uma ultracavitação segundo os fabricantes. Por quê? Porque ele tem uma baixa frequência, tá? Ele vai mais profundamente. Mas ele tem uma baixa intensidade. Ele só vai até o 3 watts por centímetro quadrado, igual ao ultrassom convencional, tá? Então, faz diferença? Faz. O ultrassom convencional fica bem na superfície. O ultrassom de baixa frequência, ele vai descer mais um pouquinho. Outros nomes, ultrassom cavitacional plano. Quando ele diz isso, gente, é o nosso ultrassom com a cerâmica piezoelétrica que é plana.
é a mesma, tá? Ultrassom cavitacional, sim, todo ultrassom faz cavitação. Então, não se engane com essa história do cavitacional, do plano. Isso aqui simplesmente é um equipamento que faz cavitação com cerâmica piezoelétrica plana, tá? Aqui, por exemplo, ultrassom cavitacional não focalizado. Quer dizer, ele é divergente, ele é muito parecido com esse outro, ó. Eles dois vão ter uma cerâmica que vai dar uma dispersão na hora que for aplicado. Não vai ter uma convergência do pulso, tá? Aqui, ultracavitação plana, lipocavitação plana, ultracavitação de baixa frequência. Para vocês verem como o mercado tem um apelo muito grande. Então, vocês têm que estar atentos. Ultrassom de alta frequência fica na superfície, no início da tecido adiposo. Ultrassom de baixa frequência, ele vai descer mais um pouquinho, vai atingir mais um pouquinho do tecido adiposo. Ultrassom de alta intensidade, alta potência. No caso, a alta cavitação vai até 30, 32, tem os equipamentos com potência enorme, que também é um apelo de marketing, mas a gente não vai colocar isso no nosso cliente, porque a gente pode correr o risco de queimar, tá? Então, existe o de 3 watts, que eu também posso usar, sem problema nenhum. Desde que eu trabalhe dentro do quadrante, eu vou ter um resultado excelente. Bom, então o que seria a ultracavitação propriamente dita, gente? O que ela vai fazer? É uma forma diferenciada de ultrassom que produz energia de alta potência igual ou maior que 3 watts. Veja bem que nós vamos encontrar algumas ainda com a mesma potência do ultrassom convencional, tá? Então, ele vai ter alta potência no ponto ou região de tratamento, gerando altíssimo nível de cavitação. Nesse caso, ela será instável ou um efeito térmico lesivo num determinado ponto ou região, a uma profundidade muitas vezes definida. Então, o que ele quer dizer aqui? Que eu vou utilizar um padrão de ultrassom convergente com alta potência, tá? E que ele vai provocar uma cavitação estável. Então, esse é o diferencial para aquele ultrassom cavitacional plano, cavitacional, como é que se diz? Com baixa frequência. Então, vocês agora poderão ter a ideia de como isso funciona, tá? Vejamos aqui. Aqui, gente, eu tenho um equipamento que é uma manopla, como a outra, só que ela é imensa e pesada, tá? Só que ela é côncava. Não sei se está dando para vocês verem. Aqui dentro, ela tem um espaço, uma concavidade, certo? Onde eu vou colocar o meu gel de contato, porque o ultrassom não pode ser aplicado no vácuo, ele tem que ter um gel condutor. E quando eu der o disparo, o que vai acontecer? Essa energia ela vai vir para um foco. Então, a ultracavitação propriamente dita é essa. É a que tem alta potência e é a que tem foco, tá? Um foco determinado. Bom, vamos só falar um pouquinho agora sobre cavitação, tá? Quando a gente viu sobre ultrassom, a gente observou que a cavitação é um fenômeno que ocorre em todo ultrassom. Isso a gente já viu, tá? Não adianta o mercado colocar ultrassom terapêutico, ultrassom convencional, ultrassom cavitacional. Todos vão fazer a cavitação, porque ela é necessária. A partir do momento que as ondas mecânicas passam, elas vão fazer uma movimentação das moléculas, tá? E isso, gente, provoca a formação de bolhas de ar, de gás nos líquidos do meio onde as ondas sonoras estão se propagando. Só que vale a pena a gente se lembrar que o gás, ele aquece mais rápido do que as outras moléculas. Então, ele vai gerar um aquecimento muito forte ao redor das células, né, onde a gente está trabalhando. Essas bolhas, gente, vão sofrer um colapso. E aí é que aumenta a temperatura no local. O que vai acontecer, então, após aumentar essa temperatura no local? Eu posso ter 2 tipos de cavitação, como vocês sabem. A estável,
que ocorre quando as bolhas acontecem, certo? Elas são geradas e oscilam nas ondas do ultrassom, mas elas permanecem intactas, tá? Então, essa é a cavitação estável. Só que no meu equipamento de ultracavitação, eu vou ter uma cavitação instável. Então, eu vou formar aquelas bolhas, como eu falei para vocês, e aí ela vai ter um aquecimento muito rápido, porque é gás, vai provocar um colapso, levando a quê? A uma implosão. Elas vão implodir, porque é dentro do tecido, e esse efeito, gente, sobre as bolhas de gás faz elevar a temperatura muito alta e a pressão na área. Então, o que vai acontecer além disso, tá? A cavitação estável, ela vai ser responsável pelos efeitos na gordura, porque ela vai promover o rompimento da membrana do adipócito, ocasionando a desintegração do complexo celular adipocitário. Tá? Então, essas bolhas, essa quantidade de bolhas, essa temperatura muito elevada, por conta desse potencial altíssimo da ultracavitação e por conta do foco naquele local, vai fazer o quê? Vai fazer com que se rompa a membrana do adipócito. Então, isso é uma cavitação instável. Então, o meu ultrassom comum, ele faz a cavitação estável, ele faz a tixotropia, ele dá uma emoliência na gordura, ele dá uma emoliência no colágeno, e aí, separando as moléculas de gordura, elas podem ser metabolizadas. Já no caso da cavitação estável, há o rompimento da membrana do adipócito. E existem estudos científicos que mostram, né, na microscopia, essa gordura, né, depois do rompimento, essa gordura saindo para o meio intersticial. Então, essa é a diferença básica do ultrassom, da ultracavitação para o ultrassom convencional. De modo geral, essa cavitação, ela pode ocorrer de várias formas, ou melhor, os efeitos do ultrassom podem ocorrer de várias formas. Eu vou ter efeito mecânico do mesmo jeito do ultrassom convencional, vai ser gerado pela cavitação, vai promover a ruptura da membrana celular do adipócito. É um efeito comum nos equipamentos de baixa frequência, então observe. A maioria dos equipamentos do mercado, eles falam em ultracavitação plana. Nesse caso, nem sempre ele vai ter uma frequência baixa, ele vai ter uma frequência alta de 3 MHz. Então, a gente tem que estar atento a isso. Se eu quero ultracavitação, eu vou ter um equipamento com baixa frequência, senão não vou conseguir fazer esse rompimento da membrana do adipócito. Efeito térmico a gente já conhece, a gente sabe que o ultrassom faz essa movimentação molecular, gera energia térmica, que gera calor. Isso é muito comum nos equipamentos com alta frequência. Quanto maior a frequência, mais eu vou aquecer da superfície. É chamado o de Haifu ou o não focalizado. Então, se ele não é focalizado, gente, ele é o quê? Ele é plano, com a cerâmica plana, tá? Tem efeito químico. Se vai haver a divisão das moléculas, agora há pouco eu falei da quebra dos triglicerídeos em ácido graxo e glicerol. Então, consequentemente, gente, vai também ter liberação de radicais livres e com essa destruição dos adipócitos, essas moléculas vão sair para o meio intersticial para serem metabolizados. Isso é um efeito químico, tá? Outro efeito que é o estímulo, né, a apoptose, a morte celular, e às vezes a gente tem uma controvérsia muito grande em relação a isso, porque a apoptose é para ser uma morte celular programada, e nesse caso a gente está fazendo uma intervenção para que ocorra essa apoptose, tá? Nesse caso aqui, gente, continua com esse mesmo nome, porque de certa forma ela vai levar um tempo para ser eliminada, tá? Para morrer, para ser, para que os macrófagos façam a limpeza na região. Então, ela vai levar um tempinho, mas continua com esse termo apoptose, tá? Em virtude da destruição do DNA celular e do aumento da enzima caspase que participa no processo da morte celular. Então, essa enzima caspase é que vai começar todo o processo da reação química que ocorre quando eu aplico ultrassom. E não só no ultrassom, gente, ela também atua na radiofrequência.
Agora eu quero mostrar para vocês um estudo que foi feito, que diz o seguinte, é sobre a ação fisiológica do ultracavitação. Após 2 horas de aplicação, observou-se em microscópio adipócitos rompidos. Eu falei agora há pouco para vocês que quando existe alguns estudos científicos que mostram no microscópio essa ruptura da membrana do adipócito, tá? E aí, no mesmo local, o que acontece? Um edema intersticial, obviamente, porque há dificuldade nessa movimentação e na circulação, tá? Ocorre também hemorragia de pequenos capilares intercelulares. Então, por conta disso, eu vou ter um edema, uma congestão na região. Logo em seguida, a gente vê o quê? Conjunto de membranas celulares coaguladas. Por quê? Porque vão chegar substâncias que vão promover essa coagulação. Esse tipo de tratamento, ele também pode fazer aumentar o colágeno intercelular, porque tudo isso aqui, gente, provoca um processo inflamatório. E na maioria das vezes, o processo inflamatório, mesmo que seja na epiderme, como a gente já falou, ele também provoca o aumento do colágeno intercelular. Inflamação local e fagocitose é uma das coisas muito importantes que a gente tem que se lembrar. Mas observe, gente, que isso acontece 7 dias após a aplicação do aparelho. E aí não se justifica essa questão de fazer pós-criolipólise, por exemplo, pós-ultracavitação. A gente não faz isso. A gente tem que esperar o organismo consumir a energia que a gente tem para desfazer esse processo inflamatório, mesmo que seja mínimo, tá? Então, o organismo manda o sangue para a região, leva células de defesa, leva células para coagulação e depois leva células para fazer a fagocitose. E isso, gente, essa inflamação local, até 7 dias ainda foi observada essa inflamação mínima, que é necessária, tá? Para que o efeito da ultracavitação instável aconteça. Na 8ª semana, 75% dos lipídios foram reabsorvidos, tá? Isso acontece porque houve a ruptura da membrana plasmática, essa gordura ficou lá no meio intercelular, não é fácil ela voltar para o capilar sanguíneo por conta do tamanho, a não ser que tenha havido uma boa quebra das moléculas e com o aumento da pressão no local consiga voltar para a circulação sanguínea e ser metabolizada, ou então ela vai para o sistema linfático que tem um capilar maior e com isso ela vai ser reabsorvida. Lembrando, gente, que mesmo que ela vá para o sistema linfático, essa gordura, ela vai passar pelos linfócitos, ela vai ter uma degradação. Quando ela for eliminada, ela não é mais gordura, tá? Então, não tem essa história de ser eliminada pela urina, pelas fezes. E se ela for reabsorvida, ela vai continuar, vai voltar lá para o fígado, vai ser redistribuída para os locais onde há necessidade de energia, ou então ela pode muito bem voltar e se acumular no adipócito, tá? Então, isso, gente, só vai acontecer entre 8 e 14 semanas. Observe o tanto de tempo que isso leva. 8 semanas são 2 meses, tá? 12 semanas são 3 meses. Então, 14 semanas são 3 meses e meio. E aí, muitas vezes, as pessoas querem fazer várias vezes, repetidas vezes na mesma área, tá? Então, a gente tem que esperar esse processo inflamatório acontecer. A observação que eu gosto de frisar e deixar bem especificada para vocês. A gordura liberada dos adipócitos pela ultracavitação é conduzida pelas vias metabólicas naturais, tá? Ela é conduzida.
Então, ela pode ser reaproveitada, ela tem que ser consumida, ela não é eliminada pelas vias, pela urina, fezes e tudo mais. Então, haverá primeiro um consumo, um gasto de energia, porque toda vida que essa gordura vai para o meio circulante é quando o nosso organismo começa a consumir. Então, observe que se eu faço, por exemplo, ultracavitação, e eu não faço nenhum exercício, eu estou gerando o quê? Só uma quantidade muito grande de gordura no meu sangue. E eu tenho que ter o máximo de cuidado com isso, tá? Então, qual seria o objetivo dessa nossa aplicação? Proporcionar um tratamento focalizado, o que diminui os efeitos deletérios nos tecidos ao redor da área-alvo, possibilitar o aumento do feixe ultrassônico no foco desejado, porque concentra a energia numa área muito pequena e possibilitar trabalhar com a distância focal definida. Então, gente, ela me dá essa questão da convergência do foco. Eu posso trabalhar só naquela área e ter um resultado muito bom. Técnica de aplicação. Existem duas técnicas, porque a gente já viu que existe ultrassom convergente e ultracavitação divergente. Nesse caso aqui, eu tenho ultrassom focalizado. Então, observe que aqui é feita uma técnica, vem esses modelos para a gente colocar na área que nós vamos aplicar. E aí, gente, nos lugares onde tem esses pontinhos, eu vou dar um disparo para que eu atinja só aquele foco, tá? Então, esse é um tipo de aplicação que a gente chama um método pontuado, que esse é o ultrassom focalizado. Nesse caso aqui, eu tenho outro tipo de ultracavitação. Aqui, nesse caso, eu tenho uma ultracavitação plana, tá? Então, ele pode ter uma frequência baixa, e por isso ele poderia ser considerado ultracavitação, ou ele pode ter uma potência mais alta. Mas geralmente, pessoal, a potência dele é 3 watts, tá? E como a frequência dele é mais baixa, algumas pessoas começaram a trabalhar fazendo esse pregueamento, porque elas achavam que esse estímulo ele poderia chegar até mais profundamente, mas já foi comprovado que isso não existe e que muitas vezes a frequência é só 3 MHz. Então, observem tudo, tá, gente? Nesse caso aqui, se você tiver um ultrassom plano, mas com baixa frequência, então, interessante fazer o pregueamento, porque aí você pega mais tecido adiposo e você consegue romper mais membranas de adipócitos. Bom, às vezes as pessoas perguntam qual a periodicidade e número de sessões. Para alguns atores, apenas uma sessão seria diferente. Uma vez eu estive num congresso falando sobre, e fiz um curso de eletroterapia, e lá a profissional dizia que logo após da ultracavitação, ela não fazia nada, tá? Deixava por 30 dias, no 30º dia ela entrava com radiofrequência e com onda de choque, ou um ou outro. E aí elas disseram, segundo o relato delas lá da pesquisa, elas tinham um resultado eficientíssimo, só com esse tipo de intervenção. Para outros, é necessário uma média de 3 aplicações para que se dê o resultado. Recomenda-se, alguns pesquisadores recomendam o uso a cada 7 ou 14 dias. Lembra que eu falei para vocês que em 7 dias eu ainda estou com inflamação mínima, tá? Então, observe que o interessante mesmo seria a partir de 14 dias. Tempo de aplicação, eu só sei pelo tamanho da área. No equipamento de vocês, de alguns equipamentos, melhor dizendo, ele vem para você fazer a medição da área e colocar essa área no equipamento. Na hora que você coloca e dá um Enter, ele te dá o tempo de aplicação, tá certo? Alguns são assim, outros não. Se for, por exemplo, uma ultracavitação plano, você vai fazer o procedimento igual você faz no ultrassom convencional, tá? Desde que tenha uma frequência alta.
Aí o que você faz? Quadrante de acordo com o diâmetro da área de amplificação. No caso aqui, se no seu equipamento ele não fizer essa definição do tempo, você é que vai marcar a área, você vai marcar o quadrante, você mesmo vai marcar o tempo de aplicação. Mas é como se fosse um ultrassom convencional, tá? Vejam, leiam, gente, aquelas instruções que vem no manual. É importantíssimo. Lá vocês conseguem ver quanto o aparelho de vocês tem de potência, qual é a frequência dele, se dá para modular a frequência, se não dá, se você pode colocar a área, se você pode colocar o tempo. Investigue tudo isso no manual que vocês têm, tá? Indicações. Gordura localizada. Esse equipamento, gente, ele foi feito especificamente para gordura localizada. Ele não é para pessoas que têm obesidade. Porque senão quanto tempo eu vou passar aplicando e fazendo pontual nessa pessoa, pontuando, né? Muitas vezes há um desgaste do equipamento, muitas vezes o gel que você colocou está cheio de bolha, então ele já fez bolha no gel, eu vou ter que trocar esse gel para poder ter o resultado de novo, senão eu não vou conseguir emitir a onda sonora. Então observe, ele é feito mesmo para gordura localizada. E vejam bem, quem pode usar são pessoas que têm gordura acima de 2,5 centímetros. Se tiver menos, não use ultracaptação, ok? Em caso de fibroedema gelóide, também já estão aplicando. Tem que se ver o quê? A quantidade de gordura, tem que se ver qual é a frequência. Se for a frequência mais alta, vai te dar um resultado melhor. Se for a frequência mais baixa, ele vai lá para a gordura. Lembrando que na FEG, a gordura ela se infiltra na derme. Então, basta um ultrassom de alta frequência, como 3 MHz, tá? Ela pode ser usada como complemento à lipoaspiração. Ela pode ser usada como complemento à criolipólise. Isso aí, gente, vai depender do trabalho de vocês. Fez criolipólise com 1 mês, aplica-se a ultracavitação. E aí, gente, não há depósito que resista, tá? Você vai ter um resultado fantástico. Então, observe, evitar o uso em pessoas com sobrepeso e IMC acima de 28, quer dizer, a pessoa já está em obesidade grau 1, tá? Observe qual é a área que você vai aplicar. E as contraindicações, gente, são muito importantes, muito. Doenças hepáticas, quem tem esteatose acumula gordura no fígado, em cima do fígado. O fígado fica com dificuldade de trabalhar. E aí você vai lançar mais gordura na circulação sanguínea. E aí quem vai redistribuir isso é o fígado. Então tenham cuidado, façam uma boa avaliação. E gestantes jamais, neoplasias e metástases também, e lesões da pele. Para quem tem insuficiência renal, o que vai acontecer? O teu organismo ele vai filtrar mais. Então eu posso sobrecarregar esses rins. Cuidado, avalie. Doenças metabólicas que envolvam a liberação de gordura. Por exemplo, se a pessoa tem diabetes, você tem que ter cuidado, porque ela tem uma deficiência de insulina. E a insulina também ela ajuda a degradar essa gordura que pode ter vindo de um açúcar que se transformou em gordura. Vejam tudo isso, gente. É muito importante se estudar a fisiologia do corpo humano. E para quem usa ultrassom plano, observem, é aquele que na hora que você liga, que ele vibra muito, e você coloca na pessoa, passa rapidamente uma vibração para os ossos do ouvido. Isso, gente, dá um zumbido horrível, não é todo mundo que aguenta. Então, se a pessoa tiver uma patologia coclear, por exemplo, no ouvido interno, ela jamais vai poder receber esse tipo de equipamento. Efeitos adversos. Pode ocorrer sensação de formigamento ou dormência na área. Isso vai depender da quantidade de potência que você bota. Pode ter uma coceira ou um calor por conta do disparo. Isso, gente, acontece mais com o quê? Com ultrassom focalizado, tá?
eritema, ardência, desconforto durante a aplicação. Tem gente que na hora do disparo reclama, diz que está incomodando. Se está incomodando, baixa um pouquinho a potência, tá? Podem se formar edemas. Alguns relatos falam que quando segundo, terceiro dia, sente que a barriga está inchada. E realmente pode-se comprovar isso. Portanto, quando a gente faz ultracavitação, não tem esse negócio de fazer medida antes, fazer medida depois. Isso não tem sentido, gente, tá? E algumas equimoses leves. Como eu já trabalhei na prática clínica com alunos, né, para fazer a prática, muitas vezes você fala para o aluno decidir qual a potência que vai aplicar, como é que vai ser. Muitas vezes o aluno não avaliou muito bem a quantidade do tecido adiposo, o que vai acontecer ali. Aí o que acontece? Ele aplica, bota uma potência mais alta e aí ficam as leves lesõezinhas. E aí o que ele vai ter que fazer depois? Pegar um ultrassomzinho convencional e trabalhar naquela área para tirar a equimose. Porque algumas pessoas se incomodam com isso, outras acham que tem que ser assim. Mas na realidade não tem que ter assim. Se assim, se você lesionou, se você queimou, é porque você realmente não soube fazer a programação do seu equipamento, tá? Aqui, gente, eu coloquei mais coisa do Borges, porque esse livro da terapêutica em estética, ele mostra muito a aplicação de todos os equipamentos. É um livro que eu considero fantástico, tá? Então, é uma dica para vocês, tá? Outra dica, gente, pesquisem bastante em sites como profissionais como o Borges. Eu gosto muito da Patrícia Frois, acho ela uma excelente pesquisadora, e o que vale para a gente é pesquisa, tá? Pesquisa científica. Então, espero que vocês tenham gostado. Logo mais vou dar início a outro conteúdo. Até já, então.